Irmãos, é curioso que nós estejamos vivendo na era do conhecimento. Nós já passamos por várias etapas ao longo da história da humanidade. E hoje nós vivemos um período em que o mundo ele está todo conectado por meio da internet, por meio da facilidade que há na comunicação. Hoje você consegue fazer uma ligação por meio das facilidades tecnológicas que nós temos, você consegue fazer uma ligação aqui do Brasil para uma pessoa que está lá no Japão por meio de chamada de vídeo. É quase que como você estivesse conversando com a pessoa pessoalmente. Contudo, meus irmãos, a cada dia que passa, mais o pecado humano se manifesta. Sempre quando houve revoluções tecnológicas, um aumento da tecnologia, a igreja cristã, ela soube pegar estas ferramentas novas que surgiam e aplicá-las à edificação da igreja e aplicá-las para a glória de Deus. Mas da mesma forma, homens ímpios, homens que se deixam levar pelos pecados, também souberam pegar estas tecnologias e usá-las para o mal, usá-las para praticarem ainda mais pecados. Irmãos, hoje, na época em que vivemos, o conhecimento ele está acessível a qualquer um que queira aprender. Gerações atrás, nossos antepassados, irmãos na fé, eles lutavam para ter uma Bíblia, uma cópia da Bíblia impressa em suas mãos. Hoje, na palma da sua mão, por meio dos smartphones e outras tecnologias mais, você tem acesso a centenas de versões das Escrituras no idioma que você quiser. Português, espanhol, inglês. Se você quiser estudar a Bíblia no idioma original, hebraico, aramaico, grego, você tem acesso. Tempos atrás, era uma luta para um crente conseguir ferramentas que lhe auxiliassem no estudo da Bíblia. Era muito escasso os dicionários bíblicos, concordâncias, comentários bíblicos, bíblias de estudo, eram raras. Mas a facilidade foi aumentando e o acesso ao conhecimento também foi aumentando. Hoje em dia, você consegue se formar em teologia sentado no sofá da sua casa por meio de aulas que você acessa pela internet. Meus amados, infelizmente, este acesso ao conhecimento tem sido muitas vezes usado para prejudicar a caminhada cristã. Muitas vezes, o acesso a este conhecimento tem servido apenas para mostrar o quão que o homem está mergulhado no pecado, nos seus próprios orgulhos, nos seus próprios desejos. E eu quero falar hoje, na realidade eu quero começar a falar hoje dos pecados dos teólogos. Eu quero falar aos meus amados irmãos
de alguns erros pecaminosos, malignos, que os teólogos da modernidade, eles têm praticado e muitas das vezes nem percebem que estão cometendo estes pecados. Irmãos, a cada dia que passa, aumenta o número de vídeos na internet que mostram debates teológicos, calvinistas contra arminianos, pré-tribulacionistas contra pós-tribulacionistas, amilenistas, pós-milenistas contra pré-milenistas, aliancistas contra dispensacionalistas e molinistas contra aqueles que defendem a soteriologia luterana e coisas do tipo. O mais comum é calvinismo contra arminianismo. É o mais comum. Meus amados, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu, como os irmãos bem sabem, eu não sou contra o conhecimento. Eu não sou contra o estudo. Na verdade, eu incentivo ao estudo. Eu mesmo sou um estudante de teologia, tanto no sentido informal como no sentido formal da palavra. Eu sou a favor que cada um dos irmãos se dediquem ao estudo da teologia. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que o conhecimento teológico, muitas vezes, eu não estou generalizando, muitas vezes ele tem sido aplicado para você alimentar a sua própria carne, o seu próprio orgulho, a sua própria soberba, ao seu próprio sentimento faccioso, ao seu próprio pecado de dissensão. Quantas das vezes nós assistimos debates por meio do YouTube ou até por meio da TV e a gente percebe que o Salmo 133, ele não é levado em consideração. As pessoas parecem que sentem prazer de ver desunião entre os irmãos. As pessoas sentem prazer em ser contrário aos irmãos da fé. Os debates atuais, eles não têm sido para o crescimento e a edificação da igreja. Os debates atuais, eles têm sido muitas vezes um ringue onde você defende o seu próprio time teológico em detrimento do time teológico alheio. E no meio desses debates, muitas vezes, eu não estou generalizando, a hipocrisia reina. As pessoas dizem que consideram aquele colega como um irmão na fé, mas quando o debate começa, ele trata aquele homem como se fosse o seu pior inimigo. Muitas vezes, nesses debates teológicos, em vez de haver uma edificação para aqueles que assistem, um crescimento no conhecimento, um crescimento no entendimento das doutrinas, um crescimento em busca da união do povo de Deus, o que existe é mais desunião, mais desinformação, porque eu não sei se vocês sabem, o ser humano, ele mente. O teólogo, ele é um ser humano como qualquer outro. E muitos teólogos mentem. Apresentam falácias, espantalhos, desinformação, mentiras bem articuladas que parecem ser verdade. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje e a do próximo domingo, se Deus permitir, é uma mensagem que tem por objetivo alertar os irmãos aos perigos da teologia, ou pelo menos da prática teológica moderna.
A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é que esta prática teológica moderna, superficial, essa prática teológica moderna de vídeos de 2 minutos, 5 minutos na internet, em que as pessoas não explicam nada, apenas apresentam teorias de conspiração e falácias e espantalhos, e isso só alimenta a divisão da igreja. Isso só alimenta a divisão partidária dentro do corpo de Cristo. E eu quero ler uma passagem bíblica com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo pergunta no versículo 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Amados, a divisão no meio da igreja é um fato. Não é que a divisão ela começou hoje. A divisão ela já existe desde os tempos bíblicos. A divisão, ela é um fato. A gente tem que reconhecer isso. Contudo, a gente tem que reconhecer também que ela é errada. Não é porque ela existe, e que a gente sabe que ela existe, que a gente tem que aceitar e alimentar essa divisão. Ela está errada. Na igreja de Corinto, nós tínhamos algumas pessoas importantes, diríamos assim: Apolo, Cefas, que é Pedro, o apóstolo Paulo. Essas pessoas trabalharam na igreja de Corinto e o trabalho delas na igreja de Corinto gerou frutos. Pessoas se converteram, pessoas aprenderam o evangelho. Contudo, quando essas pessoas foram embora, os membros da igreja de Corinto começaram a se dividir em partidos. Olha, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo. E o outro dizia, eu sou de Cefas. E ainda havia aqueles que diziam, eu sou de Cristo. É muito importante que vocês entendam que todos estes que Paulo cita aqui, todos eles estão errados. Todos eles estão no pecado da dissensão, da divisão, do partidarismo, do faccionismo. Inclusive aqueles que diziam que eram de Cristo. Porque aqueles que estavam dizendo aqui que eram de Cristo, eles estavam dizendo que era de Cristo em detrimento do outro que dizia que era de Apolo. Em detrimento do outro que dizia que era de Paulo. Era apenas mais uma facção dentro da igreja. Era apenas mais uma divisão dentro da igreja. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. A divisão, ela é um fato. Ela está em muitas igrejas. Na realidade, muitos grupos denominacionais surgiram por meio de divisões. A divisão é um fato. Agora, o fato dela existir não lhe dá a permissão de você alimentá-la
ou se beneficiar dessa divisão. Irmãos, muitas pessoas estão estudando teologia hoje falando aqui no popular cearense, para se amostrar, para dizer que é o bichão, para dizer que a sua denominação está correta em detrimento da outra. É um fato. É só assistir os vídeos hoje. Os vídeos de debates, eles têm sido mais populares do que vídeos de pregação. Os vídeos de debates, eles têm sido mais populares do que os vídeos de ensino. Irmãos, na internet nós temos ensino teológico de qualidade feito por muitas pessoas. Quando você vai acessar o canal daquela pessoa, você percebe que a visualização dela é deste tamanho. Mas quando você vai nos canais de debates, a visualização é enorme. Fora os cortes que são feitos para alimentar views, visualizações, para crescimento e benefício próprio, se aproveitando da divisão que há no meio da igreja. Existem debates entre calvinistas e arminianos. E aí, depois daquele debate terminado, vai alguém lá, faz um corte, aí coloca no seu próprio canal, aí diz assim: olha, o calvinista destruiu o arminiano. É o título do vídeo. No outro vídeo está lá: olha, o arminiano destruiu o calvinista. E aí aqueles que são arminianos ou calvinistas vão se alimentando desse tipo de conteúdo, gerando mais e mais divisão. Não é isso que devemos fazer, meus irmãos. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que, infelizmente, essa divisão, ela vai continuar acontecendo. Ela é, de certa forma, até necessária. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Me acompanhe, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha como é que o apóstolo Paulo trata aqueles amados irmãos que estavam alimentando esse tipo de divisão. O apóstolo Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda que sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Irmãos, o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 3, dando esse puxão de orelha neles. O apóstolo Paulo ele diz: olha, eu não consigo falar com vocês coisas mais avançadas, coisas mais espirituais, porque vocês ainda são meninos na fé. Vocês estão agindo como meninos. A única coisa que eu posso dar a vocês é leite. É que nem uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ela não tem entendimento de nada desse mundo. Ela está viva, mas ela não entende nada. E aí, se você der um pedaço de carne para ela, e carne é um alimento que o ser humano come, né? A não ser que você seja um vegano, né? Mas carne é um alimento que o ser humano come. Se você der carne àquela criança, é muito possível que ela morra engasgada, porque ela não consegue se alimentar daquilo ali ainda, nem dente às vezes ela tem. Então ela só se alimenta de leite, leite materno, nos seus inícios de vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para eles o seguinte: ô pessoal, é o seguinte, deixe de ser criança, deixe de ser menino na fé. Já está na hora de vocês amadurecer. Faz tempo que eu quero alimentar vocês com carne, com a doutrina mais robusta, com a doutrina mais séria, e vocês ainda estão agindo que nem menino. O cara passa 4 anos, muitas vezes um curso de teologia, irmãos, é 4 anos.
O cara passa 4 anos dentro de um seminário teológico ou de uma faculdade e sai para prestar papel de menino, muitas vezes, para agir como criança. Não consegue nem dialogar com o outro irmão na fé, porque há divergências de entendimento. Porque um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, um diz que é de Calvino, outro diz que é de Armínio, outro diz que é de Molina, outro diz que é de Lutero, e não sei mais lá quem. Irmãos, está na hora de amadurecermos, de o nosso diálogo teológico trazer edificação para a igreja e não divisão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Este tipo de prática que envolve inveja, contenda, dissensão, esse tipo de prática é uma prática carnal, não é uma prática espiritual. E as pessoas se alimentam disso. Elas querem se alimentar disso, elas querem se satisfazer com esse tipo de coisa. Irmãos, eu repito, eu não sou contra o diálogo teológico, eu não sou contra o debate teológico, mas aquilo tem que trazer edificação para a igreja, para o povo de Deus. Não divisão, não contenda. Porque a contenda, a divisão, são coisas da carne, não são coisas do Espírito. Mas Paulo, ele continua. Acompanhe comigo o versículo 4. Por quê? Dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Paulo. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? É o que Paulo está dizendo aqui para eles. Está perguntando, é uma pergunta retórica. Versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 21 até o versículo 2 do capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, até o versículo 2 do capítulo 4. Olha o que Paulo diz aí, ó. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, seja tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está demonstrando aqui o seguinte: o problema não é Paulo, o problema não é Apolo, o problema não é Cefas, e obviamente o problema não é Cristo. O problema é cada um que usa o nome dessas pessoas como pretexto para contendas. Paulo, ele reconhece aqui, todos eles são ministros do Senhor.
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão ministros do Senhor que levaram o evangelho a vocês, pelo qual vocês conheceram o evangelho, pelo qual vocês creram. Isso é maravilhoso. Mas tudo isso, como ele diz aqui, que ele como arquiteto sábio, tudo isso pela graça de Deus. A glória não é do homem, mas a glória é de Deus, é pela graça de Deus. Paulo, ele reconhece a sua importância. Ele diz, olha, como sábio arquiteto, pela graça de Deus, como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. Mas vocês prestem atenção, como é que vocês vão construir em cima desses fundamentos? Ou melhor, em cima deste fundamento, no singular, porque o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento que não seja o que já está posto. O fundamento é Cristo. O fundamento, ele não é homem, mas é o Deus que se fez homem e morreu para nos salvar. Este é o fundamento. Esta é a base, a pedra principal da nossa fé. Os homens, eles constroem em cima deste fundamento pela graça de Deus. Ou seja, Deus capacita pessoas para serem seus ministros, ou seja, seus trabalhadores, para edificarem a igreja de Cristo em cima do fundamento que já está colocado, que é Cristo. Em outras palavras, o problema não é Calvino. O problema não é João Calvino. O problema não é Armínio. O problema não é John Nelson Darby, que é o sistematizador do dispensacionalismo. O problema é você pegar essas pessoas que foram, sim, ministros de Cristo, usados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, para trabalhar na obra de Cristo, para edificar a igreja de Deus. O problema não são eles. O problema é você fazer contenda com o que eles fizeram. Esse é o problema. Esse é o X da questão. Resumindo, o problema não é o calvinismo, não é o arminianismo. O problema é você que está fazendo contenda em cima disso. Esse é o problema. O que o Senhor espera que nós sejamos é que nós sejamos mordomos fiéis. Ou seja, Deus nos deu a incumbência de administrarmos algumas coisas. Dentre essas coisas, nós temos a função de pregar o evangelho, de ensinar a sã doutrina, de nos reunirmos como igreja, de perseverar na sã doutrina, de batalhar pela fé que nos foi dada. Nós temos essas incumbências. E o que ele espera de nós, como mordomos fiéis, é que nós cuidemos daquilo que ele nos deu. Essas coisas que ele nos deu, não foi para haver divisão, não foi para haver contenda. Foi para que a igreja de Deus fosse edificada. Edificada de tal forma que Deus fosse glorificado. Irmãos, em muitos debates, infelizmente, olha que eu acompanho muita coisa na internet, muitos debates atuais, eles não têm nada que glorifique a Deus. Nada. É só contenda, é só desunião. Muitos dos, eu não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que muitos dos debates é só isso. São só pessoas super arrogantes, querendo vencer o próprio irmão na fé, muitas vezes humilhando o irmão, fazendo chacota do irmão e de grupos cristãos, para sair bem na fita, para ganhar visualização, para ganhar destaque. Meus irmãos, a teologia ela não foi feita para isso. A teologia é uma ferramenta a qual aqueles que se beneficiam dela aprendem a ser humildes. Porque quanto mais você estuda sobre Deus, quanto mais você aprende que Deus é soberano,
que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é eterno, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus ele derrama a sua graça com abundância sobre nós. Quanto mais você aprende sobre isso, e quanto mais você aprende por meio do estudo da teologia, quanto mais você aprende que você é um pecador, que você é digno de condenação, que você possui uma natureza pecaminosa, quanto mais você aprende isso, você aprende a se humilhar na presença de Deus. Você aprende a olhar para o seu irmão e reconhecer que ele é igual a você, você não é melhor do que ele. O único que é melhor do que a gente, que tem a perfeição, é o próprio Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que qualquer teólogo é um pecador igual a mim e a você. Perfeito, meu irmão, somente Cristo. Somente Cristo. Erros acontecem. As pessoas, elas se equivocam em entendimentos, elas precisam ser ensinadas e não humilhadas. As pessoas precisam ser doutrinadas no sentido de ser discipuladas e não expulsas ou espancadas por meio de argumentos ideológicos. Meus amados, a igreja de Deus é um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Se você considera um arminiano ou um calvinista como um irmão na fé, é sinal que você considera que o sangue precioso de Cristo foi derramado sobre ele. Então, trate-o com respeito. Abandona o teu olhar altivo, teu olhar arrogante, de olhar de cima para baixo. Abandona isso. E desce lá embaixo e abraça teu irmão e vê qual é o problema dele. Vê por que é que ele entendeu isso diferente. O que foi que ele viu que eu não vi? Às vezes ele precisa de um contraponto. Meus amados, continuando aqui a nossa mensagem, é muito importante que leiamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Presta atenção no versículo 20, meus irmãos. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, e aí ele continua a lista de obras da carne. Irmãos, contenda, heresias, dissensões são pecados. Não adianta você apenas reconhecer que a divisão ela existe. É necessário que você entenda que essa divisão ela é pecaminosa. Ela é obra da carne e não do espírito. Irmãos, o que é uma dissensão? É muito importante eu explicar isso aqui para vocês. Irmãos, dissensão é um cisma. Vixe, irmão, piorou foi tudo. Dissensão, cisma, não sei o que era. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Todo mundo aqui já comeu bolacha, não já? Muitas vezes a gente fica muito triste quando o pacote de bolacha cai no chão, né? Ô, rapaz, o pacote de bolacha caiu, esbagaçou a bolacha. E aí você vai puxar a bolacha, aí vem só um pedaço da bolacha.
Só que às vezes você puxa a bolacha, depois do pacote ter caído no chão, e ela vem inteira. Só que aí você percebe que no meio da bolacha tem uma rachadura. Triscou ela. O cisma, ele é isso, é essa rachadura. Você tem uma unidade, a bolacha ali é uma, mas por meio daquele cisma, ela pode se tornar duas. Isso é um cisma. Isso é uma dissensão. Gente, fazer isso no meio da igreja é pecado. Não precisa eu desenhar isso aqui para vocês, não. É pecado. Seja por qual motivo for. Por motivo de classe social. Tem gente que divide a igreja porque tem que ter uma ala dos ricos e a ala do pobre. Seja por motivo racial, étnico, por cor da pele. É pecado dividir a igreja. E é pecado dividir a igreja por questões também teológicas. Isso também é pecado. Seja qual meio você está dividindo a igreja, é pecado. Eu vou já falar sobre uma forma em que a gente se afastar de alguém, ela não é um pecado, mas ela é uma prática que Deus ordena, que é quando a pessoa ensina a doutrina errada, a doutrina que vai contra a sã doutrina. A palavra de Deus, ela nos diz que a gente tem que nos afastar dessa pessoa. Isso não é fazer um cisma na igreja. Isso é permanecer uma igreja santa. Isso é diferente. Eu estou falando aqui de pessoas que estão fazendo cisma na igreja entre irmãos, entre pessoas que crêem verdadeiramente em Cristo, entre pessoas que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, estão andando juntos em união, mas por conta de uma posição teológica, por conta de que um é calvinista, o outro é arminiano, um é molinista e é mais não sei o que lá. Meu irmão, se você faz divisão por essas questões secundárias, entenda, isso é pecado. Pecado. É curioso a gente observar que entre os principais defensores dessas posições, calvinista ou arminiano, a maioria das pessoas, elas não tentavam fazer divisão. Elas discordavam, olha, aqui nesse ponto, a gente tem um entendimento diferente, mas a gente vai andar junto. Normal. Eu me lembro de um acontecimento entre um calvinista e um arminiano, em que o arminiano, isso é um fato real, tá? Eu lembro o nome de um dos personagens, do outro eu não lembro. Então eu não vou falar o nome de nenhum dos dois, tá? Mas um era arminiano, o outro era calvinista. O arminiano, ele queria debater. Eu quero mostrar para você, calvinista, que você está errado. Que você está equivocado em tudo. E o calvinista, tudo bem, meu amado irmão, mas antes da gente começar o debate, antes da gente começar a nossa luta de espada aqui, deixa eu fazer algumas perguntas para você. E aí ele fez as seguintes perguntas. Você crê que todos somos pecadores? E o arminiano respondeu, creio. Você crê que para que o homem seja salvo, ele só consegue ser salvo pela graça de Deus, por meio da fé? O arminiano, creio. Você crê que essa graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo? Que Cristo foi quem veio, morreu pelos nossos pecados, agindo como um substituto, levando sobre si os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados. Você crê nisso? E o cara, creio. Aí o calvinista disse assim, pois meu amado irmão, me dê licença, eu vou guardar a minha espada novamente e a gente não vai continuar discutindo, porque a nossa fé é a mesma.
Se você quiser continuar discutindo, continue. Aí é um problema seu com Deus. Mas você é meu irmão na fé. Eu vou perder tempo debatendo com você. Isso foi um acontecimento que aconteceu aí por volta do século XVIII. Irmãos, infelizmente, essa não é a atitude atual. Aqueles que têm tomado esta atitude de reconhecer aqueles outros que pensam diferente, que têm uma teologia diferente, de reconhecê-los como irmãos, hoje eles são apelidados até de passapanista. Olha, passapanista. Olha o nome. Aquele que fica passando pano, né? Ah, tá tudo de boa e tal. Olha só. Olha a que ponto chegamos. E eu estou falando aqui de calvinistas falando de calvinista. Um calvinista dizendo para o outro calvinista que ele é passapanista. Olha, que o alimento dele de dissensão, de contenda é tão grande que ele não está lutando mais só com o arminiano, não. Ele está lutando contra o calvinista também. Meu irmão, ele se deixou levar pelo pecado. Ele se deixou levar pela inveja, pela contenda. Amados irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler esse versículo, eu sei que todos vocês já conhecem esse versículo, tá? Eu sei disso, mas é importante que eu leia, porque parece que muitos teólogos hoje têm esquecido desse versículo. Provérbios, capítulo 16, desculpa, irmãos, capítulo 6, versículo 16. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Preste bem atenção. Estas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. O autor desse provérbio aqui está dizendo assim, ó, eu vou falar para você 6 coisas que Deus ele odeia. Ele não só gosta não, ele não só não gosta não, ele odeia. E a 7ª que eu vou falar, ele não só odeia não, ele abomina. Olha aí os pecados que ele vai citar aqui, que o Senhor odeia, e o 7º é o pior, que ele abomina, né? Vamos lá. Versículo 17. Primeiro, olhos altivos. O que são olhos altivos, meu irmão? Aquele cara que olha de cima para baixo. Todo bichão, todo borsalzão, né? Como a gente fala aqui, né? A bicha é borsal, né? Anda todo... Isso é um olho altivo. É aquela pessoa que olha você de cima para baixo como se ela fosse superior a você. O arrogante, o orgulhoso. Olhar altivo é isso, olhar arrogante, orgulhoso. Esse tipo de olhar, ele manifesta corporalmente o que ele tem no coração dele, é arrogância, orgulho. Segundo pecado, que Deus odeia, língua mentirosa. Irmão, só até aqui, tá? Se você é um teólogo, meu querido e amado irmão, se você é um estudante da teologia, só até aqui, mantenha o pé atrás com algumas coisas. Você já viu algum teólogo com olho altivo? Eu conheço alguns. Você já viu algum teólogo com língua mentirosa? Que fala mentira? Isso aqui não é só para os teólogos não, tá? O foco da mensagem aqui é a prática teológica moderna que está indo por água abaixo. Você conhece algum teólogo de língua mentirosa aqui? Eu já vi alguns. Sabe aquele teólogo que chega no debate, ele diz assim, ó, fulano de tal, no livro tal, no século tal, disse o seguinte.
Aí ele diz a citação do cara. Aí tem alguns cababesta que nem eu, que não confia muito nas pessoas. Será que esse cara disse isso mesmo? Aí eu vou olhar, ó. Eu vou olhar no livro tal, no século tal, se aquele cara realmente disse aquilo. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu vou assim falar por cima, mas 70% das vezes, das que eu consegui consultar, que nem tudo eu consigo consultar, eu não tenho todos os livros do mundo, né, obviamente, mas alguma coisa eu ainda tenho, e eu vou consultar. E 70% das vezes é mentira. Aquele teólogo está deliberadamente mentindo para parecer intelectual. Olha, porque o João Calvino, no capítulo tal das Institutas da Religião Cristã, escrita no século XVI, disse o seguinte, aí diz o que o Calvino falou. Aí eu, menino besta, né? Vou lá olhar, está lá. E, para espanto meu, que hoje não é mais espanto, não está. Língua mentirosa. E o pior, tem o teólogo papagaio de pirata. Qual é o teólogo papagaio de pirata? É aquele que ouve o primeiro que mentiu, ele ouve, não vai consultar, e aí repete, como se fosse verdade. Isso não é agir que nem criança, não, meu irmão. Isso não é agir que nem menino, não, meu irmão. Irmãos, sejam como os bereanos. O próprio apóstolo Paulo chegava e pregava, aí os bereanos, opa, peraí que eu vou consultar que está na Bíblia desse jeito que você está dizendo aí mesmo. Meu irmão, com a história da igreja é a mesma coisa. Opa, peraí que eu vou consultar aqui, se isso aí que você falou está aqui mesmo. O problema, meus irmãos, é que a igreja hoje, ela está em dois extremos. Ou ela quer pegar a teologia e tratar aquela teologia como se fosse algo extremamente importante, como se aquilo ali fosse o suprassumo das coisas. E nós temos do outro lado aquela pessoa teologia, eu quero a distância disso aí. Nós temos esses dois extremos. Aí muitos irmãos, principalmente desse extremo aqui, que não gostam de teologia, de nada, nunca leu uma obra de João Calvino, nunca leu uma obra de Lutero, nunca leu uma obra de John Nelson Darby, George Miller, nunca leu um livro de algum pai da igreja, Agostinho, Inácio, Irineu, nunca leu. E aí quando alguém fala, olha, Irineu disse isso, o cara não sabe que nunca leu. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a ler Irineu. A nossa fé é baseada nas Escrituras. Contudo, as Escrituras nos ensinam a não sermos mentirosos. Se aquele cara que citou o Irineu estiver mentindo, e você que diz, não, Irineu, eu quero nem saber, é o primeiro a citar a mentira do cara, você está em pecado junto com ele. E pior ainda, você está em pecado por ignorância sua, porque simplesmente não quis ir consultar. Eu comecei essa mensagem dizendo, nós estamos na era do conhecimento. Meu irmão, vai lá dar um Google, vai lá na IA, inteligência artificial. Eu quero saber se fulano de tal disse isso no livro tal, tal, tal. Às vezes você consegue achar a informação, meu irmão. Às vezes consegue. Não é a forma correta, né? É uma forma fácil. Desculpe, não é que seja incorreta. É a forma mais fácil, mas às vezes a inteligência artificial, ela também dá uma informação desencontrada. O correto é você ir direto na fonte e ver se está lá. Esse é o correto. Mas, como a gente não é rico, né? A gente não pode comprar todo o livro do mundo, está aí o Google para lhe ajudar, a inteligência artificial. A primeira coisa que você tem que fazer é, isso bate com a Bíblia?
Isso que ele está falando bate com a Bíblia? Ah, não bate. Ok. Então não me interessa. Isso que ele está falando é verdade? É outra questão. Porque se o cara diz assim, ó, João Calvino disse isso. Primeira coisa que eu faço, será que essa informação bate com a Bíblia? Se não bate, então não me interessa. A questão é, João Calvino realmente disse isso? Se não lhe interessa, então não se meta. Mas aí você quer saber, que nem eu, curioso, eu quero saber se disse mesmo. Aí você vai olhar e vai ver que é duas mentiras que o cara está fazendo. Ele está mentindo e dizendo que João Calvino disse uma coisa que não disse. É uma mentira dupla. E por incrível que pareça, grandes teólogos, grandes professores de seminário, que estão atualmente ensinando a nova geração de pastores, que estão hoje ensinando a nova geração de líderes da igreja. Mentirosos, pessoas com línguas mentirosas. Mentem deliberadamente. Eu não estou, repito, generalizando. Mas muitos deles fazem isso, meu irmão. Cabe a você se precaver e ver se é verdade ou não. Eu gostaria que todos aqui estudassem teologia. Eu gostaria. Mas estude não como um menino levado por todo vento de doutrina. Estude como alguém maduro, alicerçado na palavra de Deus. Não só no conhecimento da doutrina, mas em como praticar a doutrina. A doutrina verdadeira, ela não é defendida por meio de mentiras. A doutrina verdadeira, ela tem que ser defendida por meio da verdade. Ponto final. Você não precisa ganhar um debate por meio de argumentos mentirosos, por meio de falácias, por meio de espantalhos. Você não precisa disso, você é um cristão. A sua vitória já foi garantida por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Você está conversando com um irmão ali naquele diálogo. Muitas vezes é um irmão seu na fé. É o momento de você dar um testemunho diante das pessoas que estão assistindo aquilo ali. É o momento de você dar um testemunho que, assim como Jesus Cristo lhe amou, você pode amar ele também. Esta é a prática teológica. Continuando. Terceiro pecado. Primeiro foi olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue. Eita! Graças a Deus, hoje em dia, pelo menos, graças a Deus, eu ainda não vi ninguém matar o outro no debate. Imagina, ao vivo. Eu já vi a negada quase sair na tapa. Mas imagina. Mas eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Durante toda a história da igreja, guerras e mais guerras aconteceram por meio de questões teológicas. Existia um concílio na história da igreja que a discussão dentro do concílio, reunião de bispos da igreja reunidos no mesmo recinto. A discussão teológica foi tão grande lá dentro que arrastaram uma pessoa para fora na rua e espancaram aquela pessoa até a morte. Deus odeia isso. Ah, irmão, mas isso eu não faço. Cuidado. Se você tem alimentado essa sua contenda, esse seu prazer de denegrir o entendimento do outro, esse seu prazer de vencer debates, cuidado. Você está a um passo de entrar nisso daqui. Aí ele diz o seguinte: versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Um coração que maquina pensamentos perversos. É aquela pessoa que nunca matou ninguém, graças a Deus. Mas vai dormir com a sua cabeçazinha no travesseiro,
alimentando o ódio, alimentando a raiva. Ah, aquele fulano fez isso comigo, eu vou pegar ele. Se ele vacilar comigo mais uma vez, eu derrubo ele. Como diz aí no popular, eu sento o dedo nele, né? Não é assim que fala? Irmãos, Deus odeia isso, odeia. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. O que é que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, muitas das características de Deus foram aplicadas a nós. Por exemplo, nós somos seres pensantes. Nós temos vontades, nós temos emoções. Contudo, isso foi corrompido lá na queda. A Bíblia diz que Deus se ira. E a Bíblia também diz que Deus, ele não peca, ele é puro, ele é santo. Isso significa que a ira por si só, ela não é pecado. Tá? Irar, se irar, não é pecado. O problema é que nós estamos com uma máquina, nosso corpo, nosso ser, corrompida. E essa ira, para se tornar um pecado, é um pulo. Essa ira, para se tornar um homicídio, é nada. Falta nada. Essa ira, para se tornar uma briga, falta nada. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Você vai se irar, é normal. E eu ainda digo mais, se você não se ira na sua vida, você tem algum problema. Se você não assiste o noticiário e vê um cara que comete um crime contra uma criança inocente, e você não se sente indignado com o negócio daquele ali, eu digo a você que você tem um problema grave. Quem ama, é normal que se ire. Se você ama a sua esposa e os seus filhos e alguém faz mal a eles, é natural que você sinta ira. Irar-se, tudo bem. Mas não pequeis. Não alimente essa ira, porque você não consegue controlá-la. Você não tem mais uma natureza perfeita como Deus havia feito lá no início. Ou melhor dizendo, uma natureza boa. Agora a sua natureza é má. E quando você se ira, se você alimenta essa ira, você vai gerar homicídios. Você vai gerar contendas. Você vai gerar dissensões. Não faça isso. Não maquine o mal na sua mente. Não fique alimentando isso. Quando você se perceber fazendo isso, distraia-se com coisas boas. Vá ler as Escrituras. Vá orar. Vá ouvir louvores. Vá conversar com um irmão seu na fé. Vá desabafar com alguém. Não alimente aquela ira no seu coração. Porque você não vai conseguir controlá-la. Você vai acabar pecando. É por isso que o apóstolo Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que ele está querendo dizer? Olha, eu sei que você vai se irar em algum momento da sua vida. Da sua vida você vai se irar. É natural. Faz parte de quem você é. É natural que você se ire. Mas procure resolver essa sua ira. Procure apagar essa chama da sua ira antes que o sol se ponha. Resolva o quanto antes. Porque se você se alimentar dela, se você alimentar ela, irmãos, você não sabe o que é que um ser humano é capaz de fazer. Você não sabe o que é que um cristão pode fazer quando ele alimenta a sua ira. Não deixe isso, meu irmão. Em vez de você se encher de ira, procure encher-se do Espírito Santo de Deus. Procure se preencher com coisas santas. Continuando.
Nós já vimos olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Será que tem crente fazendo isso? Será que tem teólogo fazendo isso? Que se apressa para fazer o mal? Que se apressa para ver uma contenda, para ver uma discussão, na esperança até de se meter nessa discussão? Será que tem gente fazendo isso? Eu conheço pessoas que começam uma briga lá no meio da rua, a pessoa pode estar fazendo o que for dentro de casa. Sai as carreiras, parece que o mundo está se acabando, que tem que ver o que está acontecendo. Mas não sai essas carreiras para fazer o bem, para ajudar quem precisa. Não faz isso. Por que será? Aí ele continua. A testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Aqui está atrelado a língua mentirosa. Tá atrelado, mas é um pouco diferente. É a testemunha que profere mentiras. Se alguém chegar para você e disser assim: tu viu, irmão Marcelo, o que o irmão pequeno fez? O irmão pequeno fez assim, assim, assado. Gente, a gente chama isso de quê? Hã? É fofoca, meu irmão. Gente fofoqueira, é ou não é? Agora tu imagina a pessoa fazer isso, sendo mentira. Eu chegar para você e falar mal do irmão pequeno, sendo mentira. Tu imagina só, é isso aqui que ele está falando. Eu estou dizendo que eu testemunhei uma coisa que eu não vi. Será que teólogos fazem isso hoje? Ah, faz. Faz. Eu vi o pregador fulano de tal fazer isso e isso. E às vezes é o quê? Mentira. Irmão, não caia nessa não. Não caia nessa não. Não é porque está num ambiente acadêmico, num ambiente teológico, que a fofoca deixa de ser fofoca, não. É fofoca. É fofoca. Quando é para denegrir as pessoas, quando é para rebaixar as pessoas, quando é para fazer o mal, é fofoca, é pecado. Quando é para elogiar, não faz, né? Ô, irmão, tu viu o que o irmão pequeno fez? Que coisa maravilhosa, meu irmão. Ele fez assim, assim, que coisas positivas. Quando é para elogiar, ele não faz. Está na boca de todos os católicos. Lutero, o homem que odiava os judeus. Lutero escreveu isso e isso contra os judeus e tal, e vamos falar. E pior que é verdade. E as coisas positivas que ele fez, apagou tudinho, foi? Ele fez mais coisa negativa do que positiva. Calvino, o homem que matou Serveto. É o argumento dos anticalvinistas. Você sabia que João Calvino foi o culpado da morte de um homem chamado Serveto? Aí a gente vai estudar a história. Calvino, foi mesmo. Foi ele que foi lá, amarrou o Serveto no poste, colocou lenha e tocou fogo. Porque é assim que matava os hereges na época, viu? Foi ele que fez isso. Porque eles falam como se fosse assim. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que personagens importantes da história não cometeram erros. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo
é que quando você foca nesses erros e sai espalhando para todas as pessoas esses erros, isso é uma fofoca. Você está trazendo mal em vez de bem. Procura as coisas positivas para falar também. Não fala só as coisas ruins, não. A Bíblia, ela não esconde os pecados dos seus personagens. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que ele era um adúltero, um homicida. Salomão, um dos homens mais sábios, precisa nem falar, né? Seus pecados. Sansão, todo mundo sabe dos pecados deles. Na história da igreja também é assim, meu irmão. Todo mundo errou. Todo mundo cometeu alguma falha. O próprio apóstolo Paulo, que está dizendo aqui, não façam dissensões, não entrem em contendas e tudo mais. O próprio apóstolo Paulo entrou em contenda contra Barnabé. Barnabé é o homem que pegou Paulo pela mão e levou para dentro da igreja e disse, o cara é convertido mesmo, mas acredita nele. Ô apóstolo, aí o cara se converteu mesmo, ninguém está querendo aceitar o cara na igreja. O Barnabé fez isso por Paulo. Aí quando é lá na frente, por conta de Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé numa viagem missionária, aí eles vão fazer outra viagem missionária, aí o Barnabé chega com Marcos. Vou dar uma segunda chance para o Marcos. E o Paulo, não, comigo ele não vai não. Se quiser, você faça outra caravana missionária aí, mas comigo ele não vai não. Contenda. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? Você vai alimentar isso? Você vai fazer disso o seu castelo forte? Ou você vai fazer que nem o apóstolo Paulo, que quando está prestes a morrer, sendo decapitado em Roma, lá na prisão, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, ô Timóteo, quando você vier me visitar aqui na prisão, traz Marcos, eu preciso do rapaz, traz ele vai ser útil no ministério. Entre a contenda entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos e o final da vida de Paulo, aquela contenda ali foi resolvida. Em algum momento ela foi resolvida. A questão é, você quer resolver essa contenda ou você quer alimentar ela? Você é calvinista, você quer alimentar a contenda contra os arminianos ou você quer resolver essa contenda? Você é arminiano, você quer resolver a contenda contra os calvinistas ou você quer só colocar lenha na fogueira? É isso que muitos têm feito, irmãos. E aí nós chegamos no seguinte, versículo 19. A sétima coisa, aquela coisa que Deus ele não apenas odeia, ele abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Ele abomina. Irmãos, se a sua teologia tem feito você praticar isso, semear contendas, e muitas vezes se usufruir dessas contendas, está na hora de você analisar a sua vida e voltar lá atrás e recomeçar. Porque essa sua teologia, ela não tem servido para a glória de Deus. Essa sua prática teológica, ela não tem servido para a edificação da igreja, mas apenas para a manifestação do pecado que está em seu coração. Não é que a teologia é ruim, é você como um pecador que está usando essa ferramenta, esse instrumento para o mal. Esse é o problema. Abram suas Bíblias em Tiago, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13.
E eu peço a você, meu amado irmão, que está aqui hoje, você que, assim como eu sei que alguns aqui gostam de teologia, de estudos bíblicos mais aprofundados. Eu peço que vocês olhem para essa passagem e vocês apliquem essa passagem ao seu coração, assim como eu vou aplicar o meu aqui. Não a terceiro. Lembra do que Jesus explicou? Jesus ele chega para a gente e ele ensina o seguinte: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Se tem um cisco no olho do teu irmão, é um fato. Está lá o cisco no olho dele. Mas antes de você resolver o problema do irmão, resolva o seu. Tira a trave que está no teu. Tu tem um problema maior, pessoal, para resolver. Então, essa passagem que a gente vai ler aqui é a passagem que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre essas contendas, essas coisas no meio da igreja. Olha o que é que diz aí. Olha a pergunta de Tiago. Quem dentre vós é sábio e entendido? Olha a pergunta. Você se acha sábio e entendido? Você se acha um intelectualzão? O grande teólogo? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Se você é sábio, se você tem conhecimento que edifica, mostre isso com mansidão, com sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O que você quer, meu irmão? É paz ou é contenda? Se é contenda que você quer, se você se sente feliz em debates que muitas vezes desandam, não sai bem, causa desunião, se você se sente feliz com isso, cuidado, meu irmão. Esse sentimento contencioso, como diz Tiago aqui, ele é animal, ele é diabólico. Ele não é o entendimento que vem do alto. O entendimento que vem do alto, ele semeia justiça e ele colhe a paz, porque esse é o seu objetivo, paz, não contenda. Tá? Então, olhem para si mesmo. É por isso que Tiago vai dizer no versículo 1 do capítulo 3 o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer estudar, meu amado irmão? Amém, glória a Deus. Quer se aprofundar no conhecimento, meu irmão? Amém, glória a Deus. Quer ensinar, meu irmão? Amém, glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, você tem uma responsabilidade grande. Sobre você vai ter mais duro juízo do que sobre aquele que está na ignorância. Lembre-se disso, irmãos. E para finalizar, eu gostaria de ler algumas passagens com vocês, para que os irmãos não pensem que eu estou aqui com um sentimento ecumênico. O que seria um sentimento ecumênico, irmão Júnior?
O ecumenismo é aquela ideia que você tem que aceitar tudo e todos, todas as religiões, como se fosse tudo certo. O cara é budista, tudo bem, é meu irmão na fé. O cara é muçulmano, tudo bem, é meu irmão na fé. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando entre cristãos, no meio da igreja. Não deve haver essa divisão. A separação do mundo, ela já foi feita. Quando você morre por seus pecados, você está abandonando o sistema mundano com todas as suas falsas religiões. Você está abandonando tudo isso. Ok? Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que tratar toda e qualquer pessoa como um irmão na fé. O que eu estou dizendo aqui é, se você é um estudante de teologia, se você é um estudante da doutrina bíblica, haja com amor para com seu irmão e não crie contendas e divisões. Contudo, existem algumas situações em que no meio da igreja, a gente tem que aprender a praticar a disciplina. E o que seria essa disciplina? O Senhor Jesus, ele nos orientou que quando alguém comete um pecado, nós devemos exercer uma prática com essa pessoa. Que prática é essa? É o que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Nós vamos até aquela pessoa, conversamos com ela e falamos, olha, meu amado irmão, isso é pecado. É isso que eu estou fazendo aqui nessa mensagem toda, falando com meus irmãos teólogos. Olha, meu amado irmão, isso é pecado. Isso não está correto. Se ele não quiser se arrepender, você volta mais uma vez em amor, em humildade, e fala para aquele amado irmão, olha, arrependa-se disso, a contenda não é de Deus, por exemplo. E se ainda não quiser se arrepender, está obstinado, você leva a situação para a igreja. E aí, se ele ainda não quiser se arrepender, essa pessoa ela vai ser excluída do meio da igreja. Porque ela está deliberadamente obstinada a cometer aquele pecado. E no nosso caso, que estamos falando aqui, o pecado da dissensão, da contenda, da divisão, do partidarismo. Tá? Irmãos, abram suas Bíblias em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, repito, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O que Paulo está dizendo? Tem uma pessoa contenciosa no meio da igreja, causando divisão, causando partidarismo. Chega, admoesta uma vez, admoesta outra vez, igual Jesus ensinou. Não quer, evita-o, afaste-se dele. Afaste-se, porque ele não quer, ele está obstinado, ele quer fazer aquilo. Ele já está condenado. Ele está escravo daquele pecado. A palavra heresia, meus irmãos, na Bíblia, ela não tem um entendimento moderno. O entendimento moderno de uma heresia é de uma seita, um grupo que ensina doutrinas erradas. Então, o entendimento moderno é de doutrinas erradas. Heresia, na Bíblia, ela traz a ideia de pensamentos divergentes.
O que seria esse pensamento divergente? No tempo do Império Romano, essa palavra era usada para pensamentos políticos. Olha, eu sou da política A e ele é da política B. Hoje em dia seria o cara é de direita, de esquerda, de centrão, não sei o que mais. Tá? Isso, essa ideologia política, é o que nós chamamos de heresia. Isso aplicado na igreja se aplica às doutrinas. Então você tem uma ideologia dentro da igreja que vai contra a doutrina verdadeira. Isso é uma heresia, nesse sentido aqui. Então se você vê um herege, ou seja, uma pessoa que está causando divisão no meio da igreja, por meio de ensinamentos errados, de ideologias, de pensamentos facciosos, partidários, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Lembra que a dissensão é um cisma. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra... Olha, ele está sendo bem específico. Que tipo de dissensão? Que tipo de escândalo? Aquele tipo de escândalo e dissensão que é contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Irmãos, você só consegue praticar isso aqui se você conhece a doutrina bíblica. Bíblia. Meus irmãos, se alimentem da palavra de Deus, dessa doutrina. Porque você só consegue notar, ou seja, você só consegue identificar aqueles que estão causando dissensões e escândalos contra essa doutrina, só se você conhece essa doutrina. Então, olha a nossa responsabilidade como igreja. Olha a nossa responsabilidade diante disso. Devemos conhecer, sim, a doutrina. A ignorância não é o caminho para resolver as divisões teológicas. É o conhecimento que é o caminho para resolver as divisões teológicas. Quanto mais você conhece, mais você tem ferramentas e instrumentos para resolver essa questão. O problema não é o conhecimento. O problema não são as ferramentas teológicas. Os problemas não são as teologias, os sistemas de teologias. O problema somos nós que fazemos contendas com base nesses sistemas. Meu irmão, você acha que Deus está preocupado se tu é calvinista, se tu é arminiano? Ele abomina se você faz contenda. Esse é o problema. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, versículo 10. Provérbios, capítulo 22, versículo 10. Eu vou finalizar com esse trecho. Provérbios, capítulo 22, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Irmãos, aqui ele está falando basicamente o que a gente viu lá no Novo Testamento. Se tem alguém entre nós alimentando contenda, alimentando divisão, dando umas cutucadazinhas aqui ou ali, para causar partidarismo no meio da igreja, meus irmãos, a gente admoesta uma vez, a gente admoesta outra vez, não quer, o que ele quer é confusão, o que ele quer é briga. Meu irmão, o canto dele não é entre nós. Nós somos da paz, nós somos da união. O que Deus quer é que os irmãos andem em união, não em divisão.
Eu espero, meus amados irmãos, que esta mensagem de hoje, ela sirva como uma exortação a todos aqueles que estão ouvindo, para que possamos, desde já, crescer como uma igreja unida, estar atentos às armadilhas das divisões teológicas, não adentrarmos por este caminho da má teologia, que causa divisão, que causa contendas, que causa intrigas, que causa iras, que possamos caminhar pela prática da boa doutrina, uma doutrina que é alimentada por um amor, o amor divino, que perdoa, o amor divino, que se humilha, o amor divino, que é misericordioso. Lembre-se disso. Se baseie na forma como Deus lhe tratou. E aí você vai aprender a tratar o seu próximo. Amém? Olha isso. Santo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado a Deus por mais esta reunião. Permanece conosco, ó Deus, e acompanha cada um no retorno de volta para as suas casas. E que cada um, seu Deus, possa ser ricamente abençoado durante esta semana e o restante da sua vida. Traz cura àqueles que precisam de cura. Traz paz àqueles que precisam de paz. E traz salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino? Agora vamos cantar o hino de número 15. A gente encerrar o culto esta noite. Hino de número 15. Só por Jesus. Nós não fomos salvos por Paulo, por Pedro, por Apolo, por Calvino, por Arminio, por Lutero, Agostinho. Nós fomos salvos por Jesus. Okay? Aqueles irmãos que ouviram o Evangelho no meio calvinista também são nossos irmãos. Aqueles irmãos que ouviram o Evangelho no meio arminiano também são nossos irmãos. Porque eles não foram salvos, não foi por Arminio, não foi por Calvino, foi por Cristo. Okay? Então vamos cantar. Cristo veio dos altos céus, veio do mal salvar-nos. Pela graça de nosso Deus, fez nossa redenção. Por Jesus somente foi remido crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Ó, que graça nos revelou, Ele veio ao mundo. Com paixão sem igual mostrou a todo pecador. Se por sua morte temos vera sorte, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganharmos. Nossas obras não têm valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, em o perdão nós temos.
Filhos somos de Deus, Jeová, filhos por adoção. Salvo Deus estamos, glória a Deus reinamos. Só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus, é que nós somos salvos. Amém, meus irmãos. A graça é ela.